pelos reclamandos e Eduardo Soares do Couto Filho pelo reclamante. Processo 34 da pauta. Doutora Maricela, que deve estar chegando, mas só para a gente já ir agilizando. Gilberto, pode o presidente passar a E conclusão. os processos da doutora Maria Laura, mas ela não tem nenhuma sustentação oral. Como o desembargador Paulo Roberto Castro está com um problema ali de acesso. Presidente, sem não antes esclarecer os advogados, né, que esse processo eu retirei, salvo engano, foi o que eu retirei, reexaminei o processo todo, viu? Então a conclusão é que vai ser lida. Eu vou ler a conclusão para o relator, devido ao problema que ele está tendo lá, porque aí a gente vai antecipando já as sustentações orais. E a conclusão dele é a seguinte: revisora doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Conhece e agravado Reinaldo Canal dos recursos da segunda, terceira, quarta, quinta, sétima e oitava reclamadas, 36. não conhece dos documentos presentes nos IDs FE 38609, EAEB F21, A9B8D7E, 1163-119, 44 BAEAA, AA39282 e 91D8C58. Mas por questões de ordem prática, ele deixa de ordenar o desentranhamento dos autos, apenas registrando que serão desconsiderados no exame do apelo. Quanto ao mérito, ele nega provimento ao recurso. Eu passo a palavra, então, primeiramente, ao advogado dos recorrentes para a sustentação oral. Esse é o primeiro da pauta, Maria. Excelentíssimo senhor desembargador 1593, presidente, 2003. excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes da culta turma. Sou eu, não. Em face do resultado apresentado pelo doutor relator, há de que se sustentar a nulidade do processo, não do processo, da sentença, uma vez que ele está arrimado em depoimento de testemunha totalmente impedida e suspeita no feito. Isso foi arguído em primeira instância com a juíza singular, que descartou a contradita, mas essa há que ser mantida porque a testemunha ela tem uma ação em andamento por danos morais contra a empresa. E isso demonstra nitidamente que ela não está livre, né, dos seus sentimentos para poder testemunhar. Quanto ao mérito, se tem que a primeira instância decretou a nulidade do contrato civil que existiu entre as partes, que é um contrato de prestação de serviço. E, ao mesmo tempo, ela deu validade e força executiva ao mesmo distrato que terminou essa relação comercial. Então, há, no mínimo, uma incoerência entre dizer que ele é nulo e dar uma força executiva, tanto que expediu o mandado para a força de pagamento daquele título que reconheceu a extinção do contrato que houve entre as partes. No outro caminhar, se ainda assim não entender, há que também haver uma alteração quanto à remuneração que foi adotada. A própria testemunha ouvida a rogo do recorrido, afirmou que dentre todos os negócios agenciados, quase nenhum deles foram agenciados pelo recorrido, e sim pelo próprio depoente. Ademais disso, durante a duração contratual da prestação de serviço, foram pagas remunerações de 9 mil, mais ou menos, por mês ao recorrido, isso como forma de antecipação das futuras comissões pelos agenciamentos. Então, a juíza de primeira instância, reconhecendo a remuneração que também está nesse contrato que ela torna nula, chega a uma condenação a princípio no entorno absurda de R$1.500.000, sem, inclusive, reforçar o que seria o entendimento que está naquele contrato, que seria uma apuração do lucro líquido das minas ou do minério extraído dentro das minas que ele teria pretensamente agenciado. E o próprio contrato, que diz que compreende por lucros líquidos o valor da venda de minério de ferro e ou minérios ferrosos, deduzidas as despesas operacionais de produção e comercialização, as despesas administrativas, os royalties eventualmente pagos a terceiros, as contribuições financeiras pela exploração de terceiros minerais,
As eventuais participações de proprietários de solos, resultados da lavra, tributos, ICMS, PIS, COFINS e até eventuais prejuízos que ocorreram. Então, voltando a afirmar, das minas nas quais a juíza entendeu que ele captou como negócio para as recorrentes, algumas delas sequer chegaram a produzir, tirar uma tonelada sequer de minério de ferro. Então, assim entendendo, ratifica-se as exposições que foram feitas no recurso ordinário, maiormente voltando do impedimento da testemunha, que essa que seria uma secretária executiva, que através dela que a juíza de origem estabeleceu a princípio os requisitos do artigo 3º da CLT, e em assim não entendendo, há que se prevalecer os contratos cíveis que foram firmados entre as partes, que a própria juíza de origem reconhece como válido, tanto como válido para a remuneração e para que ele valesse como título executivo extrajudicial para receber o valor que não foi confessado e não pago, nos termos do distrato. Então, assim, entendendo, pede-se venha para que o voto do relator não prevaleça e que se faça justiça. Muito obrigado, boa tarde. E agora a palavra ao procurador do recorrido. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes dessa egrégia turma. Tá, só um minutinho. O senhor fala pelo recorrido. Pelo recorrido. Pelo recorrido Hélio, né? O reclamante. Isso, o reclamante. Tá certo. Em que pese os fundamentos apresentados pelo procurador e pelo recorrente no recurso ordinário apresentado, o recurso não merece prosperar. Inicialmente, é importante destacar que existiu, sim, vínculo empregatício entre as partes, tanto é que tal aspecto foi devidamente fundamentado na sentença de primeiro grau. O contrato foi firmado com a pessoa física, demonstrando também a existência da pessoalidade. Existiu onerosidade, tanto é que o próprio recorrente afirmou o pagamento de remunerações fixas mensais e também o pagamento dessas comissões que estão pactuadas nesse contrato de prestação de serviço que foi firmado entre as partes. Existiu não eventualidade nessa prestação de serviço, tendo em vista que foi um trabalho contínuo durante mais de 7 anos. O reclamante ele trabalhou diretamente na atividade fim do grupo recorrido, que possui entre suas atividades no objeto social o comércio de recursos minerais, sendo que a própria preposta da empresa em audiência confirmou o seguinte: o reclamante, a partir de 2008, era o único responsável pela comercialização de minério para o grupo, de forma que todos os negócios dessa natureza foram intermediados pelo reclamante. Por essa afirmação do preposto, até indo um pouco mais além com relação à remuneração, que o recorrente alega que ele não participou de todas as negociações, essa declaração é suficiente para demonstrar que o reclamante era o único responsável pela comercialização e que todos os negócios foram intermediados pelo reclamante. Também restou incontroverso nos autos a questão da subordinação jurídica e estrutural do reclamante. Essa subordinação também ocorria de forma direta ao senhor Jadir, que era o diretor do grupo reclamado. Então existem todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego nesse caso, o que foi robustamente comprovado pelo reclamante, e a reclamada, a quem cabia o ônus de comprovar a inexistência dessa relação de emprego, não produziu nenhuma prova nesse sentido. Com relação à validade do distrato, que o procurador afirmou aqui dessa tribuna que a juíza deu validade e força executiva, ao contrário do que ele alegou, o que ela determinou a imediata execução foram cheques sem fundos emitidos pelo grupo reclamado para o pagamento de parte das comissões que seriam devidas ao reclamante. Com relação à remuneração, é necessário destacar, antes de adentrar o mérito propriamente dito, que as reclamadas não impugnaram o valor base de incidência das comissões, também não impugnaram a existência de salário fixo e não comprovaram nenhum pagamento, atraindo a confusão ficta no particular.
justamente discutir com relação eventual às comissões, função além do desempenhada contrato pelo de prestação de preceptor serviço e que foi pelos, acostado aos autos pela própria pela função do reclamada, professor. E aí, em relação o reclamante produziu prova aí, de fato, testemunhal da diferenciar pactuação dessa comissão de 2% as sobre atividades desempenhadas, pelas duas figuras, os minerais evidentemente, comercializados por o ele máximo de respeito e também à sobre máxima das funções, que é justamente todas a de selecionar. as minas que A de ele teria essa selecionar e de participação. transmitir o conhecimento Então, não só aí, além do auxiliar ônus no probatório desenvolvimento do ser caber humano, de suas ao recorrente, o atividades reclamante ainda cognitivas, se de suas desincumbiu desse ônus, capacidades comprovando e robustamente todas através as das suas provas aptidões. testemunhais. E, E, há uma por fim, contradição, com relação que sabe aqui do fundamentação à questão do da julgado, desconsideração do de depoimento que da testemunha, houve sim um reconhecimento foram das ouvidas 3 diferenças testemunhas essenciais no entre a presente figura do processo. A preceptor reclamada e a não figura produziu nenhum tipo do de prova professor, apta a desconstituir os enquanto fundamentos da houve inicial, sequer depoimentos os impugnou. firmados aqui, E nos mesmo autos, que seja e aqui, desconsiderado o depoimento dessa depoimentos, testemunha, Vanessa, as provas firmados em produzidas razão são de mais que pedido de suficientes da própria para reclamante, garantir a manutenção da que reconhece sentença. que todo o material didático É a o que se título de requer. exemplo, Muito era obrigado. elaborado Presidente, pelo só polo, rapidamente, pedagógico da o voto é muito Universidade de Uberaba, extenso, né? e que todas A as questão atividades eram inclusive central do corrigidas processo é a questão de vínculo pelos magistrados competentes, ver, o juiz do primeiro grau pelos analisou, professores né, competentes com da Universidade de toda a Uberaba. prova Então, produzida no é um processo, ponto que merece realce, um detalhe, a prova testemunhal, especialmente, que abre eu aspas, também com amparo do reexaminei depoimento da por testemunha 2 obreira, vezes, reconheço que a reclamante exercia as funções reexaminei inerentes ao processo de a aprendizagem e a questão transmissão de do conhecimento técnico documentação, próprios do documentos que, magistério. Aí vem a embora contradição. Impede registrar foram que o ensino à teses distância, a figura do sustentadas preceptor de pelas aprendizagem reclamadas, de mas não há importância, comprovação já funciona no como processo, ela entre os enfim. alunos do curso e o Há conteúdo um elaborado depoimento previamente muito pelos incisivo professores. do O preposto, preceptor desenvolve que atividade acaba integrante do comungando magistério à com a distância. tese Então aqui do reclamante. uma Então, tentativa de presidente, diferenciação, a mas a bem questão na aqui é a verdade discussão o entendimento do magistrado dos foi que elementos as duas característicos do figuras a vínculo rigor de emprego, que é a exercem uma transmissão de subordinação, conhecimento. né? E é esse o Basicamente, ponto subordinação, justamente e, o a meu motivo da ver, discórdia que não encerrou só a a subordinação colocação do jurídica, mas a Obrigado. própria subordinação Doutora estrutural, Marista, terceira ela votação. se afigura neste processo. E como o voto é muito grande, e a sessão nossa está bastante atrasada e temos muitos processos, eu peço vênia ao ilustre advogado das reclamadas, eu estou mantendo com todas as vênias o voto na sua inteireza. Doutora juíza, eminente juíza Bom trabalho a Sabrina, todos. segunda Obrigado aos votante, colegas. com a palavra. Pois não, presidente. Com base no depoimento da preposta, a gente 448/2015, vislumbra que o labor Relator do doutor reclamante Marcos Rezende, era revisora doutora Maria necessária, Laura era uma Faria. necessidade Executiva permanente da Laje recorrente. Medeiros e Então, Caixa por isso, eu estou Econômica mantendo o Federal, voto. todos os mesmos. Há uma advogada Tá, eu distinta, mas atuo aqui como terceiro votante e também estou acompanhando o relator integralmente. Essa questão da testemunha não me comove, a questão de ter ação própria e ainda que postulando dano moral, o dano moral hoje No mérito, eu estou não dando traz essa parcial questão provimento ao recurso necessariamente da da reclamante para acrescer a inimizade condenação, ou o pagamento de horas extras a partir das 7 trabalhadas, animosidade os critérios e reflexos permanente, da principalmente em reconhecência relação à das pessoa demais horas jurídica, extras referidas na até se sentença. fosse E dou parcial um caso, provimento ao recurso né, da reclamada para talvez determinada de, observância do divisor entre pessoas 205 físicas, com e uma dos dias animosidade efetivamente maior, elaborados com uma para fim de falta de apuração de horas isenção, extras, excluídos períodos de férias, bem demonstrada, eu afastamentos, poderia até secundário acatar, e mas nesse caso aqui não. E também, quanto às demais questões, na configuração da relação de emprego, eu estou acompanhando o relator e revisora e estou de acordo e proclamo, então, que prevalece o voto do relator, unanimidade, assim se decide. Presidente, só me permite, eu inclusive faço constar no voto, quanto à questão da preliminar que foi rejeitada, nessa preliminar de nulidade, eu faço inclusive menção a uma série de processos que nós já julgamos aqui sobre o mesmo, né, sobre a mesma discussão e que eu atuei como relator, e me parece que esse é o posicionamento do próprio colegiado. Tem sido do colegiado, a não ser um ou outro caso, como eu disse, que possa, às vezes, resvalar por um lado de inimizade ou animosidade. Então, assim se decide. Próximo. Ainda uma preferência regimental na mesma sala, é o 19 da pauta, processo 11.124. Inscrito o advogado Gabriel Corradim Machado Souza, 19 da pauta. Corrade, é de Itaúna? Corrade. É de Itaúna? Isso, Itaúna. Fui juiz lá. É porque é incongruente mesmo, eu botar 6 horas e dar 220. Relator, então, quando tiver abrir. Já vai abrir. O problema é que o PJE demora um pouquinho. Não tem problema. Abrir,
da Caixa querendo 220. Ah, Nós obrigado. queremos jornada de 8 horas. Eu estou dando 6. Eu acho que o jeito é manter a sentença com 200. Presidente, eu vou à conclusão do voto, então. Sim. No seguinte sentido. É. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada, negando-lhe provimento, quanto ao mérito. Ao do reclamante, provendo parcialmente para condenar a reclamada ao pagamento da pensão vitalícia, indenização por danos materiais em parcela única no valor de R$ 178.794 reais, custas pelo reclamado no importe de R$ 4.000, calculados o valor da condenação, qual majora para R$ 200.000. Este é o meu voto de forma respeitosa. O doutor fala por quem? Pela reclamada. Tá, com a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, desde a peça de ingresso, o reclamante, em sua qualificação, José Eustáquio da Silva, brasileiro, casado, autônomo. Na primeiro parágrafo da fundamentação, ele traz: o reclamante, ao longo de sua vida profissional, trabalhou na atividade relacionada à fundição de ferro, seja na presença de forno. Depois que se aposentou, começou a prestar serviço de limpeza e preparação de fornos para a fundição na cidade. Se não bastasse esse primeiro narrativa na sua peça de ingresso, o seu depoimento assim o disse, que o depoente tinha experiência como forneiro há 20 anos, que operava no forno há 20 anos, o qual ocorreu o acidente, que o depoente estava na reclamada somente naquele dia e ficou um dia, que anteriormente esteve na reclamada por 4 vezes, que da mesma forma, em outras empresas, como Fundimental, trabalhou com forno Cublot desde o ano 2000, que o depoente presta esse tipo de serviço. Ou seja, a data do acidente em 16, há 16 anos ele trabalhava com serviço autônomo, prestando serviço para terceiros, como prestou para reclamar. Em seu depoimento ainda, ele fala que nos últimos 10 anos o depoente esteve na reclamada essas 4 ou 5 vezes, que o depoente receberia da reclamada R$100 por cada dia de trabalho. Ou seja, em 10 anos ele recebeu R$500, esteve na reclamada 5 vezes, 10 anos, R$50 por ano, se assim posso pensar. O juiz de primeiro grau entendeu que a reclamada seria culpa com base na NR12. A NR12 sofreu uma reforma um mês antes do ocorrido acidente, no qual isentava uma revisão de 26 de junho de 2015. Isenta treinamento para não se sabe se essa guia equipamentos ou máquinas movidos ou impulsionadas por força humana. O que era o forno? Além do mais, diante da autonomia da prestação de serviço do reclamante, é inegável que toda a responsabilidade por sua autonomia era dele. Ele esteve na reclamada em 10 anos, por 5 oportunidades, e cada qual recebeu R$100. E lá, quando esteve, utilizou os equipamentos de segurança. Outra vértice da sentença seria que a culpa seria de um terceiro que o ajudou a operar o forno. Pois bem, terceiro no qual o próprio reclamante fala, José Carlos. Há que se ressaltar que o reclamante não fez nenhuma prova testemunhal, somente os laudos periciais que foram acostados. Vamos ao depoimento do senhor José Carlos, que era o então ajudante, que trabalha para a reclamada há 16 anos, que nas 3 vezes que o reclamante prestou serviço na reclamada, o auxiliou. Do depósito recursal, não. Aí foi o fato onde é que ocorreu o acidente, onde é que ele informa. Que o depoente falou para ele, está descendo uma areirinha aí debaixo do forno. Que aí o reclamante bateu um martelo do lado e o forno arrejou de uma vez. Que ele era o forneiro e que somente ele tinha autonomia, que o ajudante fornecia os equipamentos, os materiais para abastecer o forno. Então não tem como combinar culpa para a reclamada numa atividade de prestação de serviço autônoma, onde ele se declara que para diversas fundições da cidade ele mesmo presta, e a reclamada não pode ser culpada por isso. Pede-se vênia para reformar a integralidade do voto, mantendo que seja reformado, seja reduzido, porque foi baseado no próprio depoimento dele, que
recebeu R$100 por dia. Em 10 anos ele recebeu 500. O juiz fixou um dano material com base em 1.675. Mas ele próprio declarou que recebeu da reclamada R$100 no dia trabalhado. E que esteve lá por 5 vezes nos últimos 10 anos. Então, diante de tais considerações, pede-se a integralidade da reforma, uma vez que não houve culpa da reclamada, a autonomia do reclamante está clara, onde ele presta diversos serviços para terceiro, desde o ano 2000, onde se aposentou. Assim, pede vênia para a reforma do voto e que os demais mantenham, julguem improcedente o feito. É o que se requer. Tá. Presidente, rapidamente, estou ouvindo atentamente o que o advogado está sustentando. Um dos caminhos escolhidos pela defesa foi no sentido de que teria havido culpa exclusiva do autor pelos fatos que já foram ditos em defesa no primeiro grau como ratificados aqui na sustentação oral. Então, se sustenta, em primeiro lugar, que teria havido culpa exclusiva do autor, indo mais além, em função dessa autonomia do autor e a sua experiência por trabalhar nesse tipo de serviço, isso estaria excluindo por si só a obrigação da reclamada até mesmo de dar treinamento ao ato de serviço escrito. Então, presidente, a questão aqui é muito simples, a meu ver, porque discute-se aqui a questão de culpa, se houve ou não houve. Há um laudo pericial muito claro no processo que estabelece essa culpa sem nenhuma margem de dúvidas. Então, eu colaciono no voto, inclusive decisões do TST em casos idênticos, faço uma abordagem de todos os elementos que ocorreram no processo do primeiro grau e, respeitosamente, eu vou manter o voto. Agora, quanto à questão da indenização, eu majorei porque achei que era o caso realmente, houve aqui um dano grave em relação ao reclamante, eu mantenho o voto respeitosamente. Juíza Sabrina. Presidente, independente do trabalhador ser empregado ou autônomo, eu entendo que a empresa tem a obrigação de manter condições saudáveis, higiênicas e tudo mais para o obreiro. E aqui não foi o que aconteceu, principalmente olhando, examinando o laudo pericial, que houve um total despreparo de quem abriu o forno, né, que provocou a explosão. E o estrago no reclamante foi muito grande, porque ele ficou internado de julho de 2015 a dezembro de 2015 com queimaduras, depois teve que fazer vários enxertos, sofreu trombose, foi para casa, em casa, sofreu parada cardíaca, voltou para o hospital. Eu, a princípio, até achei muito a indenização, mas olhando o estrago que foi feito no reclamante, eu acompanhei o voto do eminente relator. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Eu andei analisando aqui, inclusive voltei a própria sentença e também estou entendendo que, independentemente da natureza do vínculo entre as partes, há esse dever de indenizar no caso concreto e estou acompanhando o relator. Proclamo, então, que o voto do relator prevalece a unanimidade, assim se decide. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo. Ainda uma preferência regimental, a pauta física, processo adiado, no EJUS é o E001, processo número 1/2017. Escrito para sustentação, advogado Miguel Henrique Valadares. Relator, desembargador Paulo Roberto. Com base no artigo 485, inciso 4º e parágrafo 3º. É o E001? Isso. As pretensões iniciais relacionadas ao reconhecimento da rescisão indireta é um AP, do contrato né? de trabalho. No mérito, prover parcialmente o apelo interposto pelos reclamados para absolvê-los da condenação ao pagamento
das verbas trabalhistas, itens G, Relator, então. J e K. Presidente, eu não conheço do agravo porque e precluso o obrigação de direito. fazer Deveria correlatas ao agravante pagar reconhecimento multa da no rescisão montante indireta 5% do contrato de do trabalho. valor da atualização do débito B. em execução. Reduzir os valores Montante fixados na ainda origem para indenização devido na por forma do danos artigo morais 774 pelo uso para indevido fundo do nome do novo reclamante, CPC. item D do dispositivo sentencial, Com a palavra, para advogado. R$30.000. Excelentíssimo desembargador, E para presidente, a excelentíssimo indenização relator, por danos morais referentes egrégia ao turma, pedindo inadimplemento de desculpas obrigações pela contraídas voz em aqui. nome do autor para Tendo em vista a proposta de voto do eminente relator, reduzir o valor considerou não arbitrado em conhecimento do sentença recurso, para pagamento eu vou de aqui indenização pelos danos morais aguardar decorrentes realmente de a doença publicação ocupacional, do acordo fixado para no examinar item E da parte dispositiva para melhor R$30.000. os fundamentos Nego o provimento do e recurso adesivo do seguir em reclamante. frente Reduz o com o valor da processo. condenação para Tá certo. R$138.000, A com custos revisora, processuais no doutora importe de Sabrina. Presidente, eu acuso recebimento Ficam de memorial autorizados os reclamados, pela NRS Logística e, fica nesse autorizado caso, aos se reclamados tratar de pleitearem a execução, restituição eu do montante aceitaria, quitado eu a admitiria maior o a título de recurso, custos sim, porque processuais junto à entidade arrecadadora o acórdão competente. do agravo de petição fala uma coisa e esse daqui está dizendo outra coisa. Então, para adequar, porque vão ficar duas decisões uma parte que substancial totalmente contraditórias por causa disso. E retiraria também a multa por litigância de má-fé, porque, no meu entendimento, agravante, ela persegue apenas o cumprimento do acordo no que tange ao cálculo das horas extras. Só por causa disso, só para não haver decisões contrárias. O acórdão está falando uma coisa e esse daqui... Mas qual acórdão? Do processo de conhecimento? Sim. Do Porque o acordo ele deu provimento ao recurso para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras que excederem a 36ª semanal, com 50%, divisor 180. O ED, teve ED, e aqui está falando outra coisa. A decisão da vara falou outra coisa e aqui a gente, lógico que a gente tem que consertar isso. E não apenas de sua redução. Aqui eu falo, viu, presidente, aqui no voto, Vossa Excelência vai olhar aí, eu digo assim, na verdade o agravante está pretendendo estabelecer novas diretrizes para apuração da conta exequente, insurgindo-se, na verdade, de forma absolutamente temporânea em relação às matérias abordadas pelo juiz de execução na decisão de folhas 3.061/3.062. E, contudo, pormenorizadamente relatada acima, tal decisão foi proferida em 2014, ou seja, há mais de 2 anos atrás. Desta feita, da sequência acima exposta, comparativamente às postulações apresentadas em sede do presente agravo, conclui-se que a pretensão de reforma da decisão mostra absolutamente preclusa, não havendo, portanto, como desconhecer o presente agravo de petição. Parcial declarada e requerida deveria ser eu estou acompanhando o relator, eu já tinha o direito a essas parcelas de FGTS. Acompanhado essa questão da preclusão e vou manter então por enquanto e proclamo que por maioria decide-se como no voto do relator, ficando vencida a revisora. Vai manter a multa por litigância de má-fé também? Modulação do STF e da sua multa. Agravante está aí ele que está aplicando, né? Sim. Está querendo mas dentro dessa perspectiva dele, de preclusão e tal, eu vou ainda que pequena matéria de fato. Condições familiares. Nas razões recursais, a MRS aponta que a decisão agravada ela foi proferida no dia 2/12/2016. Apenas para registro. O AP dessa decisão foi posto. A minha visão é o seguinte, a minha visão é de que os executados, principalmente na esfera trabalhista, eles têm que cuidar de cumprir o mais rápido possível está na condenação. Né? Então, calcular de forma correta, pagar de forma correta. E aí, se tiver alguma injustiça nisso, aí sim embargar e agravar e tal. Então, eu acho que fica essa lenga-lenga. Né? E a multa é 5% só. Vai para lá, vai para cá. Então, eu estou acompanhando o relator e vou proclamar que assim se decide por maioria vencida a revisão. Muito obrigado, senhor. Obrigado. 20 da pauta física, processo 177/2015. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Escrita advogada Cristiane Pereira. 20 da pauta.
20? 20? Não. Não, 20 é relator do Dr. Márcio. Desculpa, relator, eu tô olhando. Relator doutor Márcio Toledo, revisora doutora Cristiana. 20 da pauta. Ao relator para conclusão. Proposta de voto, senhor presidente. Conheço dos recursos ordinários, no mérito dou provimento parcial ao da reclamada para pronunciar a prescrição quinquenal no tocante ao fundo de garantia. E dou provimento parcial ao reclamante para reconhecer a interrupção da prescrição ocorrida em 2/2 de 2010, nos estritos limites da ação de protesto número 4533/2010-510-7. Acrescer a condenação o pagamento das horas extras, além da sexta diária, do marco prescricional até 22/8/2013, com os reflexos em repouso semanal remunerado, considerados sábados, domingos e feriados. Férias acrescidas de 1/3, 10º salário, licença-prêmio, a PIP e de tudo em fundo de garantia. Observada a aplicação do divisor 180 e os reflexos das horas extras deferidas na sentença, licença e a PIP. As parcelas têm natureza indenizatória para fins previdenciários, exceto as horas extras e reflexos em repouso semanal remunerado, férias gozadas mais 1/3 e 10º salário. Eleva o valor da condenação para 40 mil, com custas de 800 pela reclamada. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Ilustre advogada da reclamante, que é recorrente também, né? Com a palavra. Excelência, eu acho que o ilustre relator abordou todos os temas. Posso manifestar em caso de divergência? Sim. Revisora, desembargadora. Está de acordo. Terceiro votante aqui. Sou eu. De acordo. É o desembargador Paulo, também de acordo. Muito obrigada. Pode Boa proclamar? tarde. Assim se decide a unanimidade. Só registrar antes do próximo pregão, eu queria registrar aqui a presença, para nós sempre bem-vinda, dos estagiários da PUC Praça da Liberdade, né, que estão aqui presentes, assistindo a sessão, capitaneados pela minha estagiária, suscitada pelo exequente enquanto minuta, estou conhecendo o agravo de petição interposto pela Caixa Econômica Federal. No mérito, eu estou dando também que parcial são provimento para determinar a manutenção do laudo pericial no que se refere ao cálculo do CTVA. Talvez não de turma, mas de faculdade. O valor de R$ 1.207,78 do meu filho, relativo ao CTVA de novembro de 2009 e reajustes salariais da categoria e promoções recebidas pelo exequente aqui após assistindo a sessão. E também o doutor Antônio Fabrício, presidente da nossa seccional do AB, também é uma presença que tem que ser sempre prestigiada, não como advogado, porque aí está no mesmo patamar dos demais, mas ressaltando que é o presidente da ordem que está aqui também, né? Concentrado na mesma pessoa. Né? Então, vamos dar continuidade. Ele pede data máxima 13 da pauta, processo 583/2015. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Escrito advogado Marcelo Augusto Pinto de Souza. 13 da pauta. Imutável. Ela não pode ser alterada na advogado não está presente? Só vai assistir. Então, só vai assistir. Pede data máxima a relatora, então, para conclusão. Conheço do recurso interposto Federal. pelo reclamante, Roberto Silva Soares, salvo quanto ao pleito sucessivo de pagamento da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, por inovação recursal. No mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar o réu a pagar aviso prévio indenizado de 33 dias e respectivos reflexos, em face da projeção do período respectivo. Com férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário e fundo de garantia com 40%. Não há nada na sentença. É a minha proposta, proposta, então, mesmo por entender tá, que eu estou de acordo, desembargador Cristiano, dando procedência também de acordo, assim se decide a unanimidade. 16 da pauta, processo 1328/2013. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Escrito advogado Vitor Fulvio Pellegrino Silva. Obrigado, um bom dia. Só vai assistir também. Só assistir? A relatora pode ler a conclusão.
Conheço dos recursos ordinários interpostos pelos reclamados, Banco BMG e Localcred, e no mérito dou-lhe parcial provimento para deferir as deduções e compensações das parcelas pagas a idêntico título, que se verifica no tocante ao vale-refeição que era concedido ao reclamante pelo segundo reclamado, e ao auxílio alimentação conferido pela CCT dos bancários. Determinar a aplicação do divisor 180 para cálculo das horas extras deferidas, bem como para excluir da condenação o pagamento da dobra dos sábados trabalhados. Pelas partes, estou rejeitando Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, Patrick Luiz Martins, e no mérito dou-lhe parcial provimento para determinar a incidência de reflexo das horas extras sobre o PLR, a integração das comissões para fins de cálculo das horas extras já quitadas e das deferidas e o afastamento da aplicação da súmula 366 do TST e do artigo 58 da CLT. Elevo o valor da condenação nesta instância para 30 mil, com custos de R$600. É a minha proposta. Tá, eu estou inteiramente de acordo, desembargador Cristiano. Também assim se decide unanimidade. 3 da pauta, processo 163 de 2000. Relator, Dr. Paulo Roberto. Revisora, doutora Sabrina. Escritor advogado João Braulio Faria de Vilhena para acompanhar o julgamento. 3 da pauta. Voto do relator, presidente. Presidente, eu vou... Não vai manifestar? Não vai sustentar, não pode fazer a conclusão e... Tá, eu tô conhecendo o agravo de petição, no mérito dando-lhe provimento para determinar que sejam os credores intimados antes de se ultimar a declaração da prescrição intercorrente e extinguir a presente execução. A minha nobre revisora tem uma divergência que é o meu ponto de vista, mas eu estou acompanhando até antes da reforma trabalhista, né? Porque na reforma trabalhista vai acabar essa discussão também. Eu manteria a prescrição intercorrente. Eu defendo a prescrição intercorrente. Eu fiquei na dúvida como... mas eu coloquei, tem um detalhe dele, tem um detalhe, viu, né? Tem um detalhezinho. Eu até coloquei, antes de. Pois é. Antes de. Ultimar declaração da prescrição. Pois é. Determinar ser os credores intimados, mas intimados para que fim? O problema é esse. Movimental. Porque aqui, lá eu digo em sempre assim, ó, ficou pendente uma iniciativa deles, não é isso? Eu dou intercorrente, então. Se ficou pendente uma atitude. Só esclarecimento. O processo ficou paralisado anos e anos. Agora vai voltar lá para baixo para credor. Indica algum bem, não vai ter também nada. Eu sou a favor disso. Perda de tempo. Eu não preciso esperar 10 anos, não. Eu sou sempre favorável à pressão intercorrente. Porque aqui, quando está no nosso trio, normalmente eu te acompanho. Não, sim. Dando intercorrência. Dando intercorrente. Não, mas, aqui nosso peito, nosso trio, mas depende da concorrência. Eu dou a pressão intercorrente também, claro. Né? Eu fiquei na dúvida, era isso. O que eu estou dizendo, não, eu até... Aqui é pelo prazo que o processo ficou paralisado. Não, mas se nós observarmos a discussão que hoje existe sobre ele vai ficar 100 anos. E você não manda ele manda embora nunca. O processo não acaba nunca. Nunca. Sim, mas se ficar 100 anos por culpa da justiça, por culpa do juiz, não, presidente, mas não é isso, não. Por inércia, por inércia dos credores. Mas a discussão da pressão intercorrente não é só isso. É que ela não cabe, tá? A súmula terceira não cabe, porque enquanto o juiz tiver o poder de comando do processo, o juiz toca. Eu sou contra isso. Mas. Não, juiz. Eu até acho bom ficar vencido, presidente. O juiz tem o poder de comando e eu não dou a prescrição intercorrente quando está só dependendo do poder de comando dele. Mas quando há uma atitude atribuída ao credor e ele não a pratica, aí eu já dou prescrição intercorrente. Por isso que eu tenho as duas posições. Posso ficar até... Não tem problema, não. Que eu sou a favor, estou repetindo, sou a favor da prescrição intercorrente. Sempre. O processo precisa Bom, então eu proclamo que, por maioria, vencido o relator, foi negado provimento, né? Porque o juiz deu lá embaixo. Negado provimento e fica como redatora a revisora.
Doutor Márcio, relator. Doutora Maria Laura Ribuzeira, 40. Uma coisa aí, doutor Fabrício, interessante, que o presidente da OAB está aqui. No TRT do Rio, na sua maioria, eu já conversei com o diretor de fora, que é um juiz. Ele falou: aqui os advogados de credor pedem, pelo amor de Deus, para a gente encerrar com o processo. Agora, não? Porque ele não tem mais nada para dizer para o cliente. Ele não tem mais nada. Aí você vai, aí o juiz toca, basta em júri, infojúri, aí volta. Pois é, mas a reforma, já que Vossa Excelência tocou na questão da reforma, a reforma vai piorar a situação. Por quê? Porque a reforma diz o seguinte: o juiz não terá um impulso oficial quando ele tiver procuradores, quando o reclamante exequente tiver procuradores habilitados. Aí não vai ter. Só que quando ele estiver sozinho, há impulso oficial. Mas e daí? Tá ótimo. É mais a base da. Presidente, mas a base da súmula é o seguinte. Nós vamos ficar 10 anos, 100 anos? Sim. Mas esse que nós já falamos várias, nós já cansamos de pegar processo aqui de prestação intercorrente e não volta para o juiz. Não esgotou isso, não esgotou aquilo. Ele já faz tudo uma vez, olha por volta, começa tudo de novo. Fica rodando, o processo fica rodando sem solução. Olha aí. Pior. Então, bom, assim se decide. Vamos para o próximo. Voltando ao PJE, sala de 13h30, relator, desembargador Paulo Roberto. Voltamos para 13h30. É o 8 da pauta, processo 10.208. 8 da pauta. Inscrito advogado João Braulio Faria de Vilhena. 13h30? Ótimo, fica mais seguro o julgamento assim. Então vamos lá, prevalece a unanimidade. É uma sala aqui. É formal. Não, mas é porque aqui pra gente é a sala de 13h30. Que ficou. O terceiro votante sou eu, não é? Deixa eu abrir aqui, presidente. Qual que é o número? 8. 8? Ah, tá. Isso aqui, presidente, eu vou à conclusão rapidinho, presidente. Pode ir à conclusão. Eu estou conseguindo ainda aqui. Eu conheço de ambos os recursos, estou conhecendo de ambos os recursos, estou negando provimento. Negando provimento está no meu voto. Com a palavra, Lúcio, advogado vai falar por quem? Pelo reclamante. Reclamante. Só uma breve consideração, presidente. Sim. A própria sentença faz menção de que o autor diz que era controlado por controles de movimento do veículo. O preposto diz que também existia estes controles de movimentação do veículo, era carreteiro, motorista. As testemunhas dizem que as jornadas também eram controladas. E aí é de se perguntar. O doutor juízo entendeu que não. Mas por que não se aplicar então a súmula 338? Eu estou de acordo também. É só essa questão. Por quê? Porque a jornada na inicial, o vertido sentenciante diz que achou ela excessiva. Mas se há os documentos e a empresa não os apresenta, inclusive há pagamentos de horas extras. Como foram feitos o pagamento das horas extras? Evidentemente com algum documento. Esses documentos não vieram aos autos. É o caso de se aplicar aqui a súmula 338? É só essa questão. Muito obrigado. Mantendo o voto. Relator. Mantendo o voto. Deixa eu abrir a minha anotação no meu gabinete, que até eu tentar lembrar aqui, eu não vou conseguir. Peraí. Ups. Supostamente. Segunda votante é a juiz Sabrina. Eu estou acompanhando. Está acompanhando? Eu vou pedir vista. Eu tenho um outro processo lá dessa bileca. E é lógico, cada caso é um caso, depende das provas produzidas naquele processo. Mas o meu lá estava diferente. Então vou pedir vista para olhar. E fica então adiado para a próxima. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, doutor. É uma integração de auxílio, né? Sala de relatora, desembargadora Cristiana, sala de 13h34. Desculpe não ter mandado essa semana passada, era para ter mandado para o sistema. Verifiquei que a reclamada considerava a verba vale combustível para fins de contribuição previdenciária e de depósito de FGTS. Então, em razão dessa esse nome qual o nome dele, Gilberto? Para autorizar a dedução dos reflexos já considerados. 6 da pauta. 6. Qual sala?
Sala de 13 e 34. Ixi, peraí. Doutora Cristiana, né? Eu fui primeiro, logo, né? antes. Peraí. Julho de 2010. Não tá dando certo. Não, rapaz, você não tá com a letra maiúscula não tá certa. Não consegue ter essa certa, né? Sim. Não tente de novo. Não vai ser cancelada a assinatura dessa. Não tá com. Não, nós vamos esperar. Mas não tá com cap lock, não, né? Não tá nem assim. 6 da pauta, processo 10.405, inscrito advogado Jamerson Esteves Samantino Vieira. 6 da pauta. Até o volume morto dessa discussão vai secar. Terceirização. Com a palavra relator. Tem alguns físicos aqui até ele chegar. Tá. Não, nós vamos fazendo isso. Eu conheço os recursos, exceto no que concerne à justiça gratuita, a falta de interesse recursal da reclamante. Nego provimento ao apelo da Caixa Econômica Federal e dou parcial provimento ao apelo da autora para condenar a primeira ré sempre terceirização de serviço limitado, com responsabilidade subsidiária segundo reclamado no CEF, ao pagamento das seguintes parcelas: diferenças salariais, reflexo em férias mais um terço, 10º salários e FGTS, auxílio alimentar, refeição, alimentação e 13ª sexta alimentação, auxílio creche babá mediante a comprovação de despesas ao título, PLR, horas excedentes da sexta diária e 30ª semanal, não cumulativamente, com reflexo em repouso semanais remunerados, férias mais um terço, 13º salários e FGTS. Observado o divisor 180, adicional convencional e, na falta dele, o legal. E as súmulas que aqui cito. É a proposta de voto, condenação em 30 mil, custos pelos reclamados no importe de R$600. Com a palavra. Excelentíssimos julgadores, boa tarde. Esse caso aqui eu fiquei na Excelência, dúvida, porque quanto à sucessão, Maria Laura, é o 5 da pauta, é o 2158. o voto da Vossa Excelência quanto à sucessão E a divergência do trabalhista, Eu dei condenei a primeira ré com a responsabilidade subsidiária da Caixa. Aqui está impugnando mas a sucessão da alienação do bem terceira já. reclamada, Eu vou acompanhar que seria a continuidade do contrato com a Caixa Econômica Federal. Isso, tudo isonomia, só um minuto. PH Serviço foi contratado pela... Tá dando não, tá dando sessão não. Tá dando não. Não. Deixa eu bater o carinho. Seu voto você falou lá embaixo. Foi automático. Entrou a senhora já. Senhora, que quer que ela vai se defender? Porque, na verdade, eu acho que não vai tentar disso. Entendeu? E eu acho que a divergência do doutor Alexandre, ela não toca nesse ponto. Ela é no sentido de que não havia garantia total. Então, quer dizer, mas se eu digo que não havia garantia do juiz, eu mato a impugnação inteira. Então, eu entendo que conhecer e julgar é o mais adequado. Não, só fala de unicidade contratual e responsabilidade subsidiária. Porque leva à realização Da unicidade contratual, reconheceu a unicidade? e daquilo que, Doutor, pode que fazer é a necessário. Eu vou fazer a sustentação. Não estou reconhecendo, não. Tudo bem. Excelentíssimos. Trata-se de processo ajuizado contra a terceirizada PH Service e Sempre, na qual a reclamante elaborou em favor da Caixa Econômica Federal durante todo o período das contratações. Ela sempre exerceu atividade bancária, conforme reconhecido pela excelentíssima desembargadora, merecendo isonomia. Os contratos, um terminou, logo após o outro começou. Ela nunca houve uma interrupção dos serviços trabalhados para a Caixa Econômica Federal, e tanto que a Caixa Econômica Federal nem sequer compareceu à audiência de instrução, e a terceira reclamada também não compareceu. Então eu peço que a unicidade também seja reconhecida. A questão é simples. Eu não entendi comprovado qualquer vínculo entre as empregadoras, seja sucessão de grupo econômico. E também não foi possível reconhecer a unicidade, então mantenho o voto. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não é só.
O segundo votante aqui sou eu. Estou de acordo com o voto da relatora. Desembargador Paulo Roberto está de acordo e juiz Sabrina. Também assim se decide unanimidade. Obrigado. Na mesma sala, o processo 25 da pauta, número 12735. Inscrita advogada Renata Rodrigues Pires, 25 da pauta. Tá, posso ir, Excelência? Sim, pode. Então tá. Eu conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para reconhecer a dispensa injusta e deferir o pagamento de salários e demais vantagens trabalhistas. A saber, férias, 13º, fundo de garantia, devidos no período compreendido entre 21/11/2014 a 15/10/2015, além de determinar o pagamento do 13º salário de 2014 de forma integral, aviso previdenizado em respectivas projeções, férias e 13º salário proporcionais, ficando autorizado ainda o levantamento do FGTS acrescido de 40%. A empresa obriga-se ainda a entregar as guias para requerimento de seguro-desemprego, arcando com o pagamento da indenização correspondente, caso o benefício não venha a ser pago por sua culpa. Invertidos os ônus da sucumbência, custos a cargo da REA no importe de R$ 700, calculado sobre 35 mil, valor arbitrário da condenação. A doutora advoga para quem? Para a Ortop, a empresa reclamada. No caso, recorrida. Muito boa tarde a todos. É uma honra poder falar a Vossas Excelências. Eu queria pedir licença, inclusive, para mostrar algumas coisas aqui. Essa aqui é a Marciane Juste. Ela tinha 42 anos quando ela foi assassinada por um colega de trabalho. Essa daqui é a Valéria Fátima de Castro. Ela tinha 25 anos em 12/2/2015 quando ela foi assassinada por um colega de trabalho. O caso está muito próximo disso. Trata-se de uma pessoa que tomou 11 advertências. Quando ele tomou a 12ª advertência, ele foi procurar novamente, porque ele confessou que ele tinha ciência dessas advertências que ele tomou. Está aqui, ó. No próprio depoimento dele, ele diz que recebeu diversas advertências por chegar atrasado na empresa, tendo assinado algumas, mas outras o depoente se recusou a assinar, embora tivesse tomado ciência da punição. Que também recebeu advertência por atrasar os serviços. Essas eram as advertências que ele tomava constantemente. Por ser suplente da CIPA, a empresa optou por não demiti-lo, entendendo que havia, de certa forma, uma estabilidade. No dia que ele subiu ao RH, pediu para ver essas advertências que ele já tinha elas. Pediu para ver e queria sair dali. Aí ele foi entregue. Ele pediu, aí foram entregues essas 11 advertências, mais a 12ª que ele tomou naquele dia. Aí ele foram entregues essas advertências, ele olhou e falou, agora isso aqui é tudo meu, eu vou levar embora. Tentando furtar, efetivamente, documentos da empresa. Para fazer isso, a funcionária falou, eu não posso deixar o senhor sair daqui com esses documentos são da empresa. Ele falou, mas eu vou sair de qualquer jeito. Aí empurrou. Será que se ela tivesse batido a cabeça numa mesa e morrido, ela estaria numa reportagem dessa? Será que é justo? Será que está correto a gente aceitar que uma mulher seja agredida em razão de advertências que ele poderia... Quantos outros meios, como o próprio juiz consignou em sentença, quantos outros meios ele teria para ter acesso a essas advertências? Ele poderia pleitear até junto ao próprio sindicato, que é quem o assiste nesse processo. Ele tem pleno acesso ao sindicato, tanto que o procurou. Por que ele não fez isso? Por que ele optou conscientemente por empurrar, jogar e machucar uma funcionária para ter aquelas advertências ali? Ele não justificou isso, mas ele admitiu que empurrou. Inclusive, o próprio juiz que presidiu a audiência, é muito mais fácil, né? Claro, para o juiz que está presidindo uma audiência, vendo ali as partes, se pronunciar sobre isso. Ficou muito claro para ele que houve agressão. Só para contextualizar mais um pouco, eu acho que eu já contextualizei bastante, mas só para esclarecer um pouco mais, o reclamante, ele é mais alto que o Paulo, doutor Paulo. E a pessoa que foi agredida é do meu tamanho. Eu não tenho uma força para segurá-lo. Se ele quiser me empurrar, se ele quiser me jogar para o canto, ele vai.
Claro que o doutor Paulo jamais faria isso. Mas se ele quiser, ele faz. E se ele tivesse... E se nesse empurrão ela tivesse batido a cabeça, a nuca e tivesse morrido? Será que nós estaríamos aqui discutindo? Será que a gente tem que esperar chegar à morte para discutir que ninguém pode ser agredido no seu ambiente de trabalho? Se a empresa tivesse a intenção de demiti-lo só porque ele era suplente da CIPA, já o teria feito. Porque essa era, novamente repito, era a 12ª advertência dele por desídio. Se a empresa quisesse demiti-lo, teria feito. Na terceira, teria dado uma suspensão. Na quarta, mais uma suspensão. Na quinta, teria demitido. Por que não fez isso? Porque reconheceu. Mas quando a agressão foi feita, não dava mais para abaixar a cabeça. Não se pode abaixar a cabeça a uma agressão. E uma agressão que começa desse jeito, se nós mandarmos essa mensagem para todos os funcionários, olha, pode agredir, não tem problema não. Pode agredir, se você não matar, tá tudo certo. Pode empurrar, pode tomar. Como que vai ficar os outros funcionários que estão lá hoje, recebendo essa mensagem? O que eu peço, excelências, é que seja verificado com muito cuidado e seja, se possível, até a doutora Cristiane, rever o voto, porque não se pode admitir que uma pessoa seja, principalmente uma mulher de 1,50 m e poucos, como eu, seja agredida por um homem de quase 1,90 m de altura. E pensar que isso é uma coisa normal. E pensar que isso é uma coisa corriqueira. Repito, se a empresa quisesse demiti-lo só por ele ser suplente da CIPA, o teria feito na 5ª advertência pelo mesmo motivo. E não fez. Só foi demitido em razão da agressão. Por isso eu gostaria, peço a Vossa Excelência justiça. Então, 29 da pauta tem uma divergência. Tá, relatora quer fazer? Eu não estou no campo das hipóteses. A questão, o empregado, ele disse que reconhecia somente 5 das advertências. Então, no 30, Vossa Excelência Agora, tem uma divergência se ele tivesse cópia mesmo, a empresa também não provou que ele tivesse cópia dessas advertências todas. E se houve a agressão, no caso, parece que não foi por querer, ele tomou realmente das mãos da gerente essas advertências, que ele disse que queria cópia, isso está meio controverso, e aí ela tentou tomar de volta e ficou aquela situação. Acho que para lá, para cá, e ela acabou com essa toma aqui, toma ali, acabou sendo arranhada, né, vamos dizer assim. Mas não creio que esse arranhão tenha sido intencional, pelo menos isso assim, não restou prova. Foi essa força ali, da hora, ela resistiu, ele mesmo disse que não agrediu a empregada de nome Edilene. Ele resistiu quando ela tentou lhe tomar as advertências das mãos. Não volta para julgar. E que ela não foi empurrada e nem teve qualquer escoriação. Agora, eu não sei que acesso que ele teria também ao departamento pessoal para pegar essas advertências. Ele não deveria ter acesso. A empresa também não pode se conduzir assim. Eu quero meu documento. Então faz um protocolo, faz um pedido que a gente vai analisar e remete as cópias e faz assinar. Ela tentou fazer isso, excelência. Inclusive, o juiz até consignou em sentença. Eu acho que... O juiz... Não, entra lá dentro, pode fazer um pedido e vai ser entregue. Foi isso que ela solicitou para Mas cadê esses documentos? Parcialmente na competência. Foi tudo, mas a conversa não existe documento escrito, excelência. Não, até porque não foi possível. Não podemos ter debate, não, tá? Só se tiver matéria de fato. Empregado e empregador, o que faz não se tem conversa e debate também, não. Tem que ser por escrito. Carteira de trabalho assinada, contrato de experiência assinado, se tem um pedido de documento ou pedido de dispensa assinado. É isso que faz as relações ficarem transparentes. Então vamos lá. Então prevalece o voto se do relator, o reclamante reconhece só 5 das 11 advertências juntadas, às quais ele se recusou a assinar. 33 da pauta, não vejo notação de divergência. Entendo que tá frágil a prova. 35 da pauta. Eu vou manter o voto.
37 não adianta. Esses casos que ela citou aí não são dos autos. Que fulano matou ciclano, ele não matou ninguém. Há uma ressalva e era um cipeiro. Tudo bem. Então, e se ele já agia mal, Maria Laura tem uma ressalva de fundamentos, foi deduzida e ela será anotada. Tá. Antes de eu passar para o segundo votante, a senhora quer fazer algum esclarecimento de matéria de fato, porque a sustentação oral já foi feita. E não cabe debate. Só se tiver alguma matéria de fato importante para ser ressaltada. Que as 11 advertências foram juntadas pelo próprio reclamante. Maria Laura, nós vamos entrar numa pauta de segundo votante, quem é? Olha, eu fiquei realmente em dúvida quando vi esse processo, né? E agora, tendo em vista a sustentação oral, que é uma divergência sim da terceira votante. Não, os processos físicos nós já julgamos todos. Agora nós vamos quer adiantar ou espera? Vou guardar. Tá, então fica adiado para a próxima sessão. Não tem mais sustentação oral, que já foi feita, é só para o voto do segundo e do terceiro votantes. Tá? Agradeço, Excelência, peço perdão pela... É porque eu fico realmente muito... Fica no ar. Honrado de poder falar para Vossas Excelências. E a gente não, pode ficar à vontade aqui também. Eu não estou repreendendo ninguém. É só para colocar a ordem na sessão. Tá? Eu até concordo com o desembargador Cristiano que essas relações são complicadas mesmo. Tem departamento de pessoal de empresa que o pessoal fica lá dentro até fechado. Né? Apenas com um guichezinho assim, com uma meia luazinha, mão para cá e mão para lá. Às vezes até por ingenuidade da funcionária de apresentar. Mas é o pessoal que lida com a RH. Mostrou. É o pessoal que lida. O pessoal que lida com a RH, com o departamento pessoal da empresa, sabe que há exaltações. Mas tem sempre o empregado, ele tem mais ódio do pessoal do RH do que do dono da empresa. Vê aquele pessoal do RH ali. Aqui, Otávio Neves, nem eu já lidei com a empresa. RH, nem o advogado da empresa podiam atravessar no pátio de determinadas empresas lá. O único problema que eu tive em audiência, lá na primeira instância, foi uma consignação em pagamento. O chefe do departamento pessoal foi lá com preposto para fazer a consignação em pagamento do reclamante. Na audiência eu expliquei para ele, você foi dispensado, esse dinheiro é o que a empresa reconhece que é devido, vai te pagar, você vai receber sob ressalva, depois você vai no seu sindicato, se tiver alguma coisa a reclamar e tal, você entra com a ação. Ah, tá, ele aceitou tudo. Na hora que chegou lá fora, ele meteu a mão no... Eles iam lá no balcão da secretaria para carimbar, dar a baixa na CTPS, aquelas formalidades lá. Meteu a mão no cara. É difícil. Bom, então fica para a próxima. Seguinte. Na mesma sala ainda, o processo 17 da pauta, número 11.215, inscrito advogado Frederico Mário Pinto Monteiro, 17 da pauta. Na mesma sessão, reclamante. 17, né? É o 11.215. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada. Provejo parcialmente o apelo do reclamante para deferir diferenças de comissões, considerando devido o valor mínimo de R$ 1.500, com reflexo em repousos semanais remunerados, aviso pré-indemnizado, férias mais um terço, 13º salário e FGTS com indenização de 40%. Bonificações à razão de 120% sobre a comissão normal, em decorrência de novas vendas para clientes já estabelecidos, com reflexos em descansos semanais remunerados, aviso pré-indemnizado, férias mais um terço, 13º salário e FGTS com indenização de 40%. Acresço a condenação ao valor de R$ 15.000. Com custas adicionais pela reclamada. Quanto acúmulo de função? O senhor vai falar por quem? Pelo reclamante. Pelo reclamante? Quanto de função? É melhor fazer a sustentação, não? Negou provimento. Está negando provimento. E quanto às bonificações, repete por gentileza. As bonificações. Diferença de comissões. A partir de R$ 1.500. Por quê? Senhor presidente, boa tarde. A quem eu peço licença para cumprimentar os demais. Aqui no presente caso, o reclamante insurge contra a sentença que diz que ele não participou
desse acúmulo de funções, numa eventual férias que ele cumpriu do gestor em Divinópolis. E a fundamentação da sentença é no sentido de que a prova foi dividida. Ocorre que a funcionária que foi fazer prova para o reclamado, ela não trabalhou com o reclamante, muito menos em Divinópolis. O oposto da testemunha levada pelo reclamante, que é ativa ainda na empresa, trabalhou com ele em Divinópolis durante os 30 dias e confirmou que, de fato, ele ficou na função do gestor quando este saiu de férias. Então, acredito que o depoimento da testemunha da reclamada, ele tem que ser apreciado com ressalvas, entendeu? Levando em conta o depoimento da testemunha do reclamante, que está ativo ainda na empresa, e confirmou que esteve com ele durante esse período de um mês, quando ele cumpriu as férias em Divinópolis. Então, eu entendo que deve ser reformada essa parte, esse pedido, no sentido do acúmulo de funções, porque, de fato, a prova, principalmente na instrução, ela é bem forte, ela é bem cabal no depoimento das testemunhas, no sentido de reforçar isso, que houve sim a testemunha levada pela empresa diz que ele trabalhou sim em Divinópolis, mas como ela não trabalhou com ele lá, ela não podia afirmar se ele substituiu o gestor que estava de férias. Enquanto a testemunha que trabalhou com ele lá e ainda está na empresa, confirmou que de fato ele substituiu. Então peço a reforma nesse pedido, principalmente, exclusivamente. Boa tarde. Relatora, a prova testemunhal encerra dúvida nesse particular. Os dois depoimentos colhidos têm informações divergentes a respeito da questão controvertida. E não há elementos capazes de autorizar o acolhimento das informações prestadas por uma das testemunhas em detrimento do outro depoimento. Quer dizer, não dá para saber. A testemunha trazida pela ré também atuava no mesmo segmento do autor e ambos eram subordinados ao mesmo gestor. Embora a testemunha do autor tenha confirmado a substituição, como disse o causídico da tribuna, nada declarou acerca do exercício cumulativo da função de vendedor, que é o que se discute aqui. Essa é a condição, seria requisito essencial para a caracterização do acúmulo. Por isso eu nego provimento. Acabou, Fernando. Tá. Relator, segundo, relator. Terceira, doutora Sabrina. Estou acompanhando, presidente. Então, assim se decide unanimidade. Até porque, se fosse mera substituição, era o salário do substituído. Não sim, isso. E aí ele quer acúmulo. Acúmulo é exercer função de substituição com o vendedor. Isso não está aprovado. Sala de 13h36, relatora doutora Sabrina. Sustentação oral à distância a partir de juiz de fora. É o processo 10 da pauta, número 10836. Escrito o advogado Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, de Juiz de Fora. Doutor Rogério de Juiz de Fora, está nos ouvindo bem? Perfeitamente, senhor presidente. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu vou passar a palavra para a relatora, para ela fazer a leitura da conclusão do voto, em seguida a sua sustentação oral. Pois não. Relatora. Eu conheço do recurso interposto pela MRS Logística e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a indenização devida a título de danos morais de 20 mil para 10 mil reais. Conheço do recurso interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. Reduzo o valor da condenação para 10 mil reais, facultando a reclamada a restituição das custas recolhidas a maior. É a minha proposta, presidente. Doutor, o senhor vai falar por quem? Pela MRS de Logística, senhor presidente. Tá, com a palavra, então. Senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito boa tarde. Eu peço vênia apenas para destacar que as últimas perícias realizadas, que foram objeto de utilização de prova emprestada nos autos, elas retratam com tranquilidade e clareza que as condições dos maquinistas, das locomotivas, eram adequadas, e que também a prova oral também utilizada como prova emprestada também deu cabo no sentido de que não havia nenhuma proibição em relação às paradas
do reclamante. Isso retrata, inclusive, no período imprescrito, que são os últimos 5 anos trabalhados. São com essas singelas e rápidas considerações, em função do adiantado da hora, eu peço vênia para que seja dado integral provimento ao apelo empresário, para que seja julgado improcedente o pleito de dano moral. Obrigado. O revisor quem é? Bom, a relatora está dando um provimento parcial, não é isso? Sim, presidente. Para reduzir o valor, não é isso? Sim, de 20 para 10 mil. Não, eu queria saber qual dos dois. Maristela, né? Doutora Maristela? Inclusive, a gente já julgou casos idênticos a este, que até fixou em indenização em valor menor. Mas nesse aqui, como tinha também o esquema do homem morto, é altamente sacrificante para o maquinista, as condições dele também eram sacrificantes. Então, nessa coisa aí, eu achei melhor reduzir de 20 para 10 mil. Passou de 6 meses para esse tipo de protetora. No caso aqui, desembargador Cristiano... Eu mantém a sentença de primeiro grau quanto em relação ao valor. E além do mais... eu estava... 1336, né? Caiu aqui. O artigo 60. Ah, tá aqui. Exige prévia autorização do Ministério Eu lembro que era esse valor, parece que o doutor Márcio iria concordar com a divergência, não é isso, doutor Márcio? Não sou eu. Não, isso é adiantado. Não, eu sei, mas ele deu uma examinada antes de mim, né? E ele estava acompanhando... depois voltou para mim. Quem vota é Vossa Excelência. Não, eu sei, eu que vou votar, mas eu estou na dúvida, porque a gente dá uma ideia mesmo. A prática é o seguinte, primeiro, o trabalhador, se não houver uma vigilância rigorosa do empregador, o trabalhador não quer nem usar EPI. Não quer nem usar porque acha que incomoda, é um país tropical, tudo esquenta, óculos embaça, abafador de ouvido esquenta a cabeça, capacete não sei o quê. Então, o nosso trabalhador, lamentavelmente, ele é uma pessoa que tem que ser tutelado mesmo, principalmente nessa parte. Eu acho que o caráter punitivo... Haja vista a alimentação do Brasil, que o padrão tem uma alimentação inadequada. Então, eles querem o mais prático. Então, isso incomoda muito. Mas eu incomoda, eu examinei, mas se o trabalhador, se a empresa tem a consciência, eu vou fazer o seguinte, como não ficar em cima fiscalizando o uso de EPI, como já estava aqui colocado antes, e eles vão querer trabalhar, pelo que eu estou vendo aqui, em qualquer tempo, atividade sem nenhum EPI. Primeiro que tem duas coisas, que aqueles que a gente dava 10 eram os da Vale, que era só questão do banheiro. Essa tem a do banheiro e do homem morto. E aqui, o próprio voto registra que ele foi admitido em 4/4 de 89, como maquinista, e que essa operação com o dispositivo do homem morto vem desde dezembro de 1996. É por isso que eu estou né? E a extinção do contrato é de agosto de 2015. Então eu vou acompanhar a divergência para manter essa sentença. Fica vencida em parte. Vencida em parte a relatora quanto ao valor da indenização, que reduzia para 10 mil reais. E nesse aspecto fica mantida a sentença por maioria. Né? E nos demais prevalece o voto da relatora. O que você fala, eu estou de acordo com você, tá vendo? Não, ele não mencionou isso aqui não, mas... E falou a questão de segurança quando ele ia num monocarro. 6 da pauta. Mas tem isso. Está nos ouvindo, doutor? Perfeitamente, senhora presidente. Bom, então, assim se decide, viu, doutor? Negado provimento, mantida a sentença, vencida parcialmente a relatora. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. A relação 15 da pauta na mesma sala, processo 11.444. Inscrito advogado Antônio Fabrício Gonçalves. É o último. Diz que os últimos serão os primeiros, né, doutor Fabrício? Ele deixou para escrever por último para 15, né? 11.444. Na mesma sala, Gilberto? Na mesma sala.
Este é o problema. Essa beca aqui eu advoguei em causa própria, não tinha beca para gordo no tribunal. Quando eu virei presidente da ordem, eu pedi. Fazer agora estou mais confortável. Eu e os maiores. Eu vi uma vez um julgamento, o doutor Antônio Fabrício falou que tinha, acho que dano moral, porque eles chamavam o reclamante de gordo. Aí ele falou assim, e eu sou gordo, eu sei como que isso incomoda. Aí o Antônio Fernando, que é juiz, falou assim, mas eu também sou gordo, acho que isso tem problema nenhum. E não deu. Era um caso de um eletricista que tinha que subir escada, eles mandavam ele subir escada sem ter necessidade, que era gordo, humilhado. Tinha apelido de baleia, rolho de poço. Mas não é o caso desse processo, não, né? Tem um processo, nós temos um processo agora de obeso. Não é esse aqui, não. Mas nós temos um processo agora de identificar de obeso. Esse aqui é mineração Corimbaba, Márcio Cássio e relatora doutora Cabrina. Doutora Sabrina, desculpe com a palavra. Conheço o recurso interposto por mineração Corimbaba e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para extirpar a obrigação imputada à rede, demonstrar a integralidade dos recolhimentos previdenciários incidentes sobre os salários jactados ao obreiro no curso do pacto laboral e excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios. Mantido o valor da condenação, que é ainda compatível. Isso, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres julgadores, senhora representante do Ministério Público, senhores servidores da Casa. Trata-se de uma questão de vínculo empregatício de uma pessoa que prestava serviço como motorista de caminhão e ele tinha, segundo os autos, 2 caminhões na empresa, um que ele era motorista, outro que tinha uma outra pessoa. Ele se fez substituir ao longo do tempo, como demonstrado, e alguns depoimentos dizem, por exemplo, de Cláudio Henrique da Silva, que o depoente prestou serviço para a reclamada como autônomo, exercendo a função de motorista, que o depoente trabalha em seu caminhão, com os pagamentos são feitos através de RPA, que o depoente, quem pagava a manutenção do seu veículo, arcando com os custos de PVA e combustível. E diz ainda Anderson Alves Marques, que o depoente, quem pagava as despesas do caminhão como combustível e manutenção. Com a demonstração que ele se fazia substituir, que ele se fez substituir, cai um dos elementos do vínculo empregatício, que é a pessoalidade. Que ele não era tão importante assim para a empresa, tanto que se substituir, deixava-se substituir, mandando outra pessoa sem ter nenhum problema nesse caso. Além disso, a questão da subordinação jurídica, ou que a CLT chama de dependência, também não se demonstra, já que ele podia alterar e mudar. Eu trago um julgado da Lavra dos eminentes desembargadores dessa casa, Emerson José Lage, e revisado pelo Dr. Zé Eduardo Rezende Chaves, que é muito próximo do caso em questão. Vínculo de emprego, elementos fáticos jurídicos, não configuração. Para a configuração da relação de emprego é necessária a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica. Se o trabalhador é contratado e trabalha como motorista autônomo, arcando com os riscos do empreendimento, e na relação contratual que a empresa poderia fazer substituir por terceira pessoa, se assim desejasse, não há margem para reconhecimento do vínculo empregatício, pois a situação se amolda ao permissivo legal, artigo 1º da Lei 7.290 de 84. Esse processo é o número 74762-2012, aqui desse julgado nesse tribunal, publicado em 19/7/2013. Então, dentro dessas questões, eu levanto ainda a prescrição
do Fundo de Garantia, se reconhecido, vim, o que se admite aqui, por hipótese e amor ao debate, que seja aplicada a prescrição quinquenal, já que o vínculo em sentença foi reconhecido no dia 23 de 11 de 2006, quando já há o entendimento da prescrição quinquenal em relação ao Fundo de Garantia por tempo de serviço. É atividade meio, não cabe essa discussão. Ainda podemos falar de terceirização em atividade meio, queremos falar há muito tempo, mas não sabemos quando que isso, o que vai acontecer nessas leis que estão para ser julgadas. Mas enquanto se discute em cima da súmula 331, era uma atividade plenamente terceirizável, já que é uma mineração e ele trabalhava com esse tipo de carga. Razão pela qual é o que se tem daqui da tribuna, requerendo que seja dado provimento ao recurso da empresa Corimbá. Muito obrigado. E peço vênia para reportar as demais razões recursais como medida de inteira justiça. Obrigado pela atenção. Consistia em transporte de matéria-prima dentro da unidade Campo do Meio. Perdurou de abril de 2006 a dezembro de 2014. Eu entendo que o transporte de matéria-prima realizada dentro das dependências da RE constitui, sim, inequivocamente, etapa de seu ciclo de produção. O pagamento era quinzenal, havia pessoalidade também, porque, apesar da própria RE ter alegado que o autor contratava outros motoristas para prestação do serviço, nada provou. Eu acho que, nesse sentido, a prova era da reclamada, por se tratar de fato impeditivo. Aqui houve prova emprestada, e prova emprestada eu acho até um pouco ingrato, porque eles falam em relação àquele reclamante, daquele processo, totalmente diferente do processo que a gente vai julgar. E, por fim, a subordinação jurídica, no contrato simplificado juntado aos autos, impunha ao demandante a obrigação de, abro aspas, realizar os serviços para que foi contratado de acordo com as determinações da empresa. Então, eu entendo que a subordinação jurídica estava presente, sim. E quanto à prescrição, eu mantive a prescrição declarada na origem. É a minha proposta, presidente. Eu estou acompanhando integralmente a relatora. Eu também estou acompanhando. Então, assim se decide. Aqui, no caso da FGTS, ela faz aqui a modulação. E chega à conclusão que continua ainda na trintenária para este caso. Muito obrigado. E assim se decide unanimidade. Boa tarde, bom trabalho.